Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Tio Du e esse aqui é o Rift Nauta, um canal dedicado a Riftbound, o novo TCG da Riot Games. Aqui eu vou mostrar pra vocês como que joga, vou mostrar decks, gameplays, dicas, curiosidades e muito mais. Nesse vídeo de hoje vai ser basicamente como jogar, ensinar um pouco das regras, como que começa o jogo, como que se ganha, como que se pontua, tudo que você vai precisar saber pro lançamento dele que está planejado agora no final do mês de outubro. Ficou curioso? Tá afim? Bora que eu vou te mostrar tudo, vem! O objetivo do jogo é bem simples, é conquistar e manter campos de batalha, que são os Battlefields. Vence aquele que fazer 8 pontos primeiro. É bem simples, não tem muito segredo. Para conquistar esses Battlefields, você vai usar o seu deck. Seu deck ele é composto de 56 cartas, sendo uma lenda, 40 cartas no deck principal, 3 cartas de campo de batalha e 12 runas. Quando você for começar a montar o seu deck Riftbound, a primeira coisa que você vai fazer vai ser escolher a sua lenda. Por que escolher a sua lenda? Ela que vai ditar as cores, no caso, dos domínios do seu deck. Aqui no caso eu estou usando um Victor como exemplo, e ele é do domínio amarelo e azul. Ou seja, todas as cartas do meu deck de 40 cartas vão ter que seguir essa coloração, ou azul ou amarelo. Não posso ter outras cores no meio, a não ser que tenha algum efeito que diga isso, mas no momento não tem. A lenda também vai servir para te dar um efeito ativo ou passivo, e essa carta sempre vai estar no board, ela vai representar o seu deck. Então, recapitulando, a sua lenda vai sempre marcar as cores do deck, ela vai ter a representação de lenda, que está escrito ali no canto como Legend, e obviamente o seu efeito passivo ou ativo. Beleza, agora que você já entendeu o que é uma carta de Legend, por que ela fica no campo de batalha e o que ela faz, vamos avançar um pouco. Dentro do deck de 40 cartas, você vai encontrar 3 tipos de carta. As cartas de unidade, as cartas de Gear e as cartas de Spell. Antes de avançar um pouco e explicar quais são os tipos de carta, vamos falar sobre a parte de custo. As cartas de Riftbound possuem 2 custos específicos, energia e poder. Energia você consegue virando uma runa, ou seja, exaustando ela, e poder você consegue reciclando ela. Lembrando que o poder vai ser sempre gerar a cor daquilo que você está reciclando. Se você vai reciclar uma carta vermelha, ela vai gerar 1 de poder vermelho. Lembrando também que você pode reciclar uma runa exaustada, ou seja, você pode virar ela, exaustar ela para gerar 1 de energia, e então reciclar ela para ter 1 de poder também. No final de cada turno, a sua pool esvazia, ou seja, se você exaustou 6 runas para gerar 6 energias, e só jogou uma unidade que custa 3 energias, você vai ter 3 energias sobrando que você pode castar outra coisa. Mas se chegar no final do seu turno, elas não são cumulativas, elas vão sumir e você perdeu aquela energia. Então use com sabedoria cada uma das suas runas para gerar a energia certa e a quantidade correta. Lembrando que o deck de runas são 12 runas que você pode ter. Caso você não saiba ainda como dosar a quantidade de cada tipo de cor de runa no seu deck de 12 runas, faz 6 runas de uma cor, 6 runas de outra e não vai te deixar na mão. A não ser que você tenha um deck que tenha que reciclar muita runa de uma cor específica. Então você vai sempre colocar mais daquela quantidade e menos da outra. Já que eu falei sobre energia, vamos falar um pouco sobre as runas então, para entender melhor o que elas são e o que elas fazem. As runas são separadas em 6 cores. Vermelho, que é a fúria, significa agressão e o dano direto. O verde, que é a calma, que significa defesa, negação e um pouco de controle. A gente tem o azul, que significa mente, que é o planejamento, geralmente cartas que te fazem dar draw, cartas que você esconde. A gente tem o laranja, que é o corpo, que significa o ramp, a força física direta da carta. A gente tem o roxo, que é o caos, que implica em muitas cartas que fazem vários tipos de trigger e é um pouco da manipulação do lixo. E a gente tem o amarelo, que é a ordem, que são cartas de enxame, de buffs e principalmente de power-ups. Energia e poder serve para você jogar as coisas da sua mão no campo. Toda carta de Riftbound vai ter um custo de energia e talvez um custo de poder. E algumas cartas também geram energia e também geram poder, como por exemplo os selos que eu já vou explicar mais pra frente. Eu vou usar como exemplo a carta da Jinx aqui. Ela é uma carta de 3 de energia e 1 de poder. Ou seja, eu vou ter que exaustar 3 runas e uma delas eu vou ter que reciclar, sendo obrigatoriamente uma runa vermelha, porque ela diz aqui que ela tem que ser uma runa vermelha. Entendeu? Existem 2 tipos de unidades, as unidades de campeão e as unidades normais. Todas elas vão estar escrito aqui que elas são unidades, e todas elas também vão ter um poder aqui em cima, que é o Might delas. Todas as unidades vão ter esse poder de Might, que é basicamente o ataque e a defesa delas, que vão ser usados quando você entrar em um showdown, quando você tentar conquistar um Battlefield. Vamos lá, recapitulando uma carta de unidade então. No lado superior esquerdo vai ter o custo de energia, seguido pelo custo de poder. Lembrando que nem todas as cartas vão ter esse custo de poder. Do lado direito vai ser o Might da carta, o dano que ela atribui e também que ela pode receber em um combate.
Aí embaixo a sinalização de que ela é uma unidade, nesse caso uma unidade de campeão. O nome dela e por último o efeito da carta. Importante dizer que toda unidade vai entrar na sua base exaustada, ou seja, assim que ela entra você já não pode mover ela para um campo de batalha. Do mesmo modo que se ela estiver num campo de batalha e você querer voltá-la para sua base, ela também vai ficar exaustada. Ou seja, um movimento exausta a sua unidade. Agora vamos falar um pouco sobre as cartas de Gear. As cartas de Gear são cartas que vão entrar na sua base e já vão poder ser usadas, seja para algum efeito passivo ou ativo. Aqui no caso eu trouxe o Selo da Raiva, uma Gear de custo 0 de energia mais 1 de poder. Ela tem o efeito de adicionar uma energia ou 1 de poder vermelho. Ela adiciona uma runa vermelha para ser mais específico. Mas é uma runa vermelha que só existe para ser usada no momento, você não pode usar uma runa a mais. Não é como se você ganhasse uma nova runa. Você exalta essa carta e você tem uma runa vermelha, seja para usar como energia ou como poder. E agora, por último, mas não menos importante, as Spells. Existem 3 tipos de Spells. Spells normais, Spells com Action e Spells com Reaction. Cada uma delas desempenha um papel muito importante e depende muito da hora que você vai poder utilizar elas. As Spells normais, sem Action ou Reaction, você vai poder usá-las durante o seu turno. As Spells com Action, você vai poder usá-las no seu turno ou durante um showdown. E as com Reaction, você vai poder usá-las no seu turno ou durante um showdown para responder uma Spell com Action. A partir do momento que uma Spell é jogada, acontece um evento chamado Chain, corrente no caso, que funciona como: uma Spell com Action vai poder ser respondida por uma Spell com Reaction, mas se você tiver uma outra Spell com Reaction, você pode responder em cima dessa. Sempre a Chain é resolvida de trás para frente, ou seja, a última carta que foi jogada vai ser a primeira a ser resolvida. Tá, essa parte eu sei que ficou um pouquinho mais complicado, mas vamos lá para ficar fácil de entender. Spells sem Action ou Reaction só podem ser jogadas no seu turno. Spells com Action você pode usar no seu turno ou durante um showdown. Spells com Reaction você pode usá-las a qualquer momento, até mesmo para responder uma carta com Action. Vamos ver na prática como isso funciona. Digamos que eu tenho minha unidade, Flame Chompers, em um campo de batalha. Meu oponente casta durante o showdown a carta Hextech Ray, que vai dar 3 de dano na minha carta que está no campo de batalha. Como eu não quero perder ela, eu vou usar a carta Gust e vou retornar essa unidade que está no campo de batalha para minha mão, assim fazendo a carta Hextech Ray não ter um alvo válido e fazendo ele ter jogado essa carta à toa. À toa não, mas você vai fazer ele perder um recurso importante da mão dele. Um outro tipo de spell que existe também é uma Signature Spell, que é uma spell específica ligada ao nome de um campeão. No caso aqui, o Super Mega Misto da Morte está ligada a Jinx. Para poder ter o Super Mega Misto da Morte no meu deck, eu tenho que ter pelo menos uma carta chamada Jinx, seja uma lenda, seja um campeão ou seja uma unidade. Ou seja, uma carta de Signature só vai funcionar se você tiver aquele campeão no seu deck. No caso, o Super Mega Misto da Morte precisa ter uma carta de Jinx, seja uma unidade, seja um campeão ou seja a lenda. E para finalizar as 56 cartas, a gente tem os campos de batalha, que é onde o jogo de fato acontece. Você vai ter 3 campos de batalha no seu deck. Eles têm que ser diferentes, não podem ser o mesmo. No começo do jogo, o seu oponente vai escolher um campo de batalha entre os seus aleatoriamente e você vai escolher entre o deles aleatoriamente. Sendo assim, o jogo vai começar com 2 campos de batalha. Lembrando que, se for um jogo com 3 ou mais jogadores, serão sempre 3 campos de batalha ativos, nunca 4, se for um jogo no caso 2x2 ou 4 jogadores free for all. Existem diversos tipos de Battlefields. Battlefields que dão efeitos passivos e Battlefields que dão efeitos ativos, seja quando você conquista ou quando você segura. Como o seu deck vai ter 3 Battlefields, é bom você sempre escolher os 3 melhores que se encaixam na composição do seu deck. Como ele vai ser selecionado aleatoriamente, nunca conte apenas com um Battlefield que seja o motor que faça o seu deck andar. Escolha sempre os 3 melhores e reze para que o melhor sempre seja escolhido. Beleza, vamos falar agora sobre movimentação. A movimentação acontece da base para um campo de batalha e de um campo de batalha para a base. Obviamente, se você tiver um campeão que tem uma palavra-chave chamada Ganking, você pode mover de campo de batalha para campo de batalha também. A movimentação vai sempre exaustar a sua unidade, então se você mover uma unidade da sua base para o campo de batalha, ela vai entrar nesse campo de batalha exausta. Quando você tenta mover uma unidade da base para o campo de batalha, acontece uma coisa chamada Showdown, que é o que? É um momento onde todos os players envolvidos podem jogar spells e tentar evitar que você conquiste aquele Battlefield, ou no caso você, tentando conquistar aquele Battlefield, jogar spells para garantir que ele seja conquistado por você. Se o Battlefield estiver vazio e ninguém tiver alguma resposta, você conquista aquele Battlefield e assim ganha um ponto.
Caso um battlefield esteja ocupado, ou seja, já tem uma unidade inimiga naquele battlefield, você move uma unidade sua para aquele battlefield, começa um showdown de combate. Um showdown de combate vai medir o might da sua unidade contra o might da unidade do inimigo, ou unidades caso tenham mais de uma. Se o seu might for maior do que o might do inimigo, você destrói aquela carta e você conquista o battlefield. Se o might do inimigo for maior, a sua unidade é destruída e você não conquista aquele battlefield. Assim que você conquista aquele battlefield e você soma o seu ponto, todas as cartas do inimigo saem daquele battlefield e você passa a controlar ele. Se roda o seu turno e você ainda continua controlando ele, você ganha mais um ponto, a gente chama isso de holding. Ou seja, você vai conseguir pontuação conquistando o campo de batalha ou segurando ele até o próximo turno. Lembrando que você só pode conseguir um ponto por campo de batalha a cada turno. Então se você começou segurando um campo de batalha, tirou a sua unidade de lá e moveu ela novamente, você não pode fazer mais um ponto naquele campo de batalha. Beleza, agora que eu já expliquei pra vocês como as cartas funcionam, como o deck funciona e como o jogo funciona, eu vou deixar uma gameplay que acho que vai tudo fazer um pouco mais de sentido, fechou? Assim que terminar eu volto aqui. Primeiramente eu queria agradecer muito ao Jurandir, da Juran Tokens, o primeiro parceiro oficial do Riftnauta, que gravou essa gameplay comigo. Bom, começamos o jogo ali escolhendo os Battlefields. Um foi o Windswept Willock, que as unidades ali tem Gank, e o outro foi o Back Alley Bar, que as unidades ali tem mais um de Might naquele turno. Quando o jogo começa, você saca 4 cartas e você pode mulligar até 2, ou seja, você coloca 2 pra baixo e puxa 2. Eu não sei porque eu fui inventar de fazer isso, gente. Nossa, eu vim com uma mão péssima, horrível, horrível, só me ferro. O Jura tava de 7. Ele tem a passiva que quando você vai perder uma unidade, você tira um buff dela e volta lá pra base. É um deck com uma recursão muito forte. E eu tava ali com o nosso querido Master Yi, que ele me garantia 2 de Might nas unidades que estivessem defendendo sozinhas. Ou seja, né, se estivesse defendendo sozinho, fica mais forte. Uma coisa que é importante falar também é que você precisa ter um campeão da sua lenda. No caso, eu tava com a lenda do Master Yi, eu tenho que ter um Master Yi. O Jura tava com a lenda do 7, ele tem que ter pelo menos um 7 dentro das 40 cartas. Você também pode ter mais 2 cópias dessa carta no seu deck de 40 cartas. Né? Agora 39 com essa menos, você entendeu a conta. E o que acontece? Ela começa numa zona chamada Zona do Campeão, que você pode trazer ela dessa zona para sua base a qualquer momento. Só que se ela morrer, ela não volta para essa zona, ela vai pro lixo. Não é igual o Magic, por exemplo, que ele é o seu comandante e se ele morre, ele volta. Não, essa carta você tira ela dessa zona, traz ela pro campo de batalha, e se ela morrer, tchau e benção, puxa outra do deck, senão vai ficar sem. Battlefield setados, cartas compradas, e todo começo de turno vai seguir uma estrutura chamada ABCD. O A é de Awakening, você vai desvirar todas as suas cartas para você poder utilizá-las novamente nesse turno. O B é de Beginning, ou seja, tudo que diz em Beginning vai acontecer nesse estado. O C é de Channel, ou seja, você vai canalizar 2 runas do seu deck de runa para a mesa, então todo turno você vai ter 2 runas a mais para usar, a não ser que algum efeito diga que você pode fazer mais isso. E o D é de Draw, você vai comprar sua carta do turno e pode começar a jogar pro seu turno principal. Ignorando completamente que eu acabei de falar do ABCD, eu não dei o meu Draw porque eu esqueci. Eu canalizei 2 runas e como eu não tinha muita coisa pra castar, eu coloquei a Mask of Foresight, que ia dar pras minhas unidades que atacassem ou defendessem sozinhas, mais um de Might. No turno do Jurandir, ele colocou a Sintra, a Cloverfield, que quando você coloca outra unidade, você buffa ela. Durante o meu turno foi mais tristeza, porque eu não peguei uma unidade. Aí é isso, né? Passei pro Jura, não tinha muito o que fazer. No turno do Jurandir, ele moveu a Sintra pro campo de batalha. Como eu não tinha nenhuma spell que eu pudesse fazer algo, eu não podia responder, ele ganhou um primeiro pontinho. E pra mim era só tristeza. Como se não bastasse, ele ainda castou o First Mate, que quando ele joga ele, outra unidade fica red. Então ele deixou a Sintra red, ou seja, pronta, né, ela podendo se movimentar novamente, deixou ela bufada e voltou lá pra base pra se defender. Inacreditável. Sério, gente. Terceiro draw, nenhuma unidade. E aí, como é que faz pra jogar? Não faz. Aí eu passei o turno, ele conquistou um Battlefield com a Sintra, moveu um First Mate pro outro Battlefield, conquistou 2 pontos nesse turno. E pra minha não surpresa, ele jogou mais um First Mate
deixou o primeiro First Mate pronto e puxou ele de volta pra base. Aí é isso. E eu lá, sozinho, com as minhas spells, pensando, um dia eu jogo, quem sabe talvez. Pra sacanear comigo, ele jogou uma carta Hiding ainda, ou seja, uma carta Hiding é você recicla uma runa e joga ela ali embaixo e pode jogar ela a qualquer momento. Dei o draw e veio uma Pit Rookie. Pensei, agora eu tenho uma unidade, nada vai me parar, nada pode me impedir. Mas eu tava com 8 runas, uma seria entra pronto, eu poderia conquistar um Battlefield. Você tem que pensar nesse jogo. Eu, com toda a fé possível no meu coraçãozinho, exaustei 7 runas sem nem pensar, reciclei uma e taquei o Mastery na mesa. Nossa, ele entra pronto, eu já podia conquistar um Battlefield. Eu sabia que aquela carta Hiding era alguma coisa que ia me ferrar o Mastery. Então eu falei, eu vou no safe. Movi ele pro outro Battlefield e pensei, é isso, vou ganhar meu pontinho aí, todo mundo fica feliz. Quando eu com 2 pontos atrás eu não tava muito feliz, mas era o que tinha pra janta pelo menos, né? Mas o destino ele é sacana. Ele é sacana num nível que o Jura tinha uma Hidden Blade, eu sabia que ele tinha uma Hidden Blade. E eu não tinha nada o que fazer pra salvar meu Mastery. Ele tava jogado na mão do destino. Porém, a gente pesquisou depois e descobriu que a Hidden Blade não pode ser usada em outra Battlefield. Ou seja, pessoal, é isso aí. Se você esconde uma carta Hiding em um Battlefield, você só pode usar ela naquele Battlefield, a não ser que ela diga que pode ser em qualquer um. A Hidden Blade ela diz a Battlefield, mas pelas regras que a gente viu, você só pode ir no Battlefield que você escondeu ela. Mas como a gente não sabia disso, os dias estavam contados para meu Mastery. Então a única coisa que eu podia fazer era observar ele lentamente indo pro cemitério, no caso lixo, e eu ficando triste por ter gastado 7 runas pra ele. É isso, né? Fica o aprendizado e a dor. Mas meu coração ansiava vingança pelo meu Mastery. Exaustei a última runa que eu tinha, reciclei ela para atacar um Charme na cintra do Jura e falei, não vai ganhar um ponto de holding aqui não, filho, hoje não. Mas aí ele exaustou 3 runas, reciclou uma e tacou 7 no campo. Esse 7 dele tem tanque e ele ganha mais 1 de poder por cada unidade buffada no Battlefield que ele. Como se não bastasse, ele ainda colocou a Signature Spell dele, que faz ele buffar uma unidade aliada e mover ela para um campo de batalha. Ou seja, ele burla a exaustão do 7. Então ele conseguiu colocar o 7 e já trazer ele para o campo. Isso foi muito forte, foi muito forte. Depois ele trouxe o First Mate para um Battlefield, a cinta para o outro, assim ganhando o máximo de Battlefields ao mesmo tempo e garantindo um corpo forte. No meu turno eu tinha que garantir o máximo de unidades possíveis, porque no próximo turno eu tinha que atacar, senão era um jogo perdido já. Então eu desci a Kiana, desci a Pit Rookie e pensei, é isso que eu posso fazer. Joguei também mais um Charme para evitar que ele ganhasse mais um ponto naquele Battlefield, fazendo o First Mate dele voltar para a base. Pouco contente em bater em criança, ele vai lá e coloca um Poro com Assault, que ganha mais 1 quando ataca. Move os 2 First Mate que ele tem para um Battlefield, ele ganha 6 pontos. Como ele estava segurando um Battlefield, ele ganha 7, ele só esqueceu de colocar. E ele passou pro meu turno e eu pensei, e aí, o que eu faço? Tal qual um velho chinês uma vez me ensinou, violência nunca é a resposta. Ela é a pergunta, a resposta é sim, parceiro. Eu nem pensei, eu falei, eu vou atacar com tudo que eu tenho, e é isso. Pra garantir que eu ia massacrar, porque o Jura tava com muito poder ali, eu falei, eu não posso atacar em vão. Eu taquei a cartinha do Shen junto, a Stand United, pra garantir que eu teria poder suficiente pra matar ele. Por quê? Vamos ver agora a conta. A Kiana tinha 5 de poder porque ela tava bufada. A Pit Rookie tinha 2. A carta do Shen, ele vai dar mais 1 pra cada unidade bufada, ou seja, a Kiana que tinha 5 ia pra 6 e a Pit Rookie de 2 ia pra 4. Eu esqueci de falar, mas a carta do Shen buffa uma unidade também, tá? Por isso que a Pit Rookie ganhou mais 2, ela ganhou um do buff e um do Shen. Isso aí. Totalizando um total de 10 de Might ali. Contra 2 da Cintra, porque ela tava bufada, e 6 do 7, porque ele também tava bufado. E pela passiva dele, ele tinha mais 1. Então, totalizando 9. Ou seja, pela conta, eu ganharia fácil.
Mas obviamente que ele tinha mais uma Hidden Blade e aí eu fui de arrasta, não tinha o que fazer. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido esse novo jogo que tá insano, que é o Riftbound. Nos próximos vídeos eu vou mostrar um pouco mais de gameplay, um pouco mais de curiosidades e espero vocês aqui pra próxima. Já deixa o like, ativa o sininho e se inscreva no canal também, né? Vamos dar essa moral aí, fazer esse grupo crescer, fazer esse canal crescer, fazer a comunidade BR em TCG crescer. Fechou? Aqui foi o Tio Du e eu espero vocês na próxima. Tchau, tchau!